Fala rapaziada, tudo beleza? Bruno Queiroz na área, estamos começando mais um conteúdo aqui para você ligado no Tricolor On. Mais cedo eu trouxe um conteúdo no qual os jornalistas da bancada ali do F360 da ESPN estavam debatendo a respeito do triunfo do Bahia contra o Fluminense, né? E eu dei ênfase a um recorte no qual todos eles estavam, ao analisar o jogo, falando e dando ênfase nos tropeços que o Fluminense cometeu no jogo, nos erros, nas falhas do Fluminense. E aí o apresentador Abel Neto, ele acabou dando um puxão de orelha ao vivo, né? Dizendo ali, eu não quero que vocês analisem sobre esse prisma dos erros do Fluminense, não. Eu quero que vocês falem do mérito do Bahia. E pasme, meu amigo, após isso, o apresentador foi demitido da ESPN. A gente vai tentar entender tudo isso no vídeo de agora. Vamos falar também a respeito de novo lateral esquerdo convocado na seleção brasileira e muita gente frustrada aí, né? Achando que deveria ter sido o Luciano Juba. Vamos falar também aqui de renovação no Esporte Clube Bahia e muito mais. Antes de começar esse conteúdo, eu te peço encarecidamente like e comentário para ajudar a impulsionar esse vídeo, fazendo com que ele alcance mais pessoas. Peço também a sua participação na inscrição. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, faça parte da nossa família que cada dia mais cresce. Nossa meta é chegar aos 60 mil inscritos ainda no final, né, do próximo mês. Conto com vocês. Galerinha, tá aí, ó. Vitinho, lateral esquerdo do Botafogo, foi convocado aí pelo técnico Carlos Ancelotti no dia de hoje. O lateral esquerdo Vitinho do Botafogo foi convocado para as partidas contra Chile e Bolívia. O jogador substituirá o Wanderson do Mônaco na seleção brasileira. Muita gente aí, né, ficou frustrada achando que o jogador que deveria ter sido convocado deveria ter sido o Luciano Juba. Mas, nesse sentido, eu sinceramente acho até bom, porque o Bahia não construiu um baita de um placar ontem na Arena Fonte Nova, né? E a gente não pode perder o Juba para a seleção, não. Não pode perder Jean Lucas e Juba na mesma hora, não. Mas vamos ver. O Bahia é um time dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Começa a competição, você fala, cara, se o Bahia terminar em nono, você fala, o Campeonato Brasileiro do Bahia não foi legal não, hein? Se o Bahia terminar o Campeonato Brasileiro em 10º, você fala assim, rapaz, acho que tem que rever pro ano que vem alguma coisa. Então, se um G6 do Campeonato Brasileiro, pode ser que o Bahia termine em 3º, tá? Pode ser que o Bahia termine em 4º. Mas um claro G6 de Campeonato Brasileiro, se tem um jogador voando, esse jogador precisa ser considerado para a seleção brasileira. O Jean Lucas é um selecionável, o Juba é um selecionável. Tô para falar dos dois que a gente tá falando mais aqui. Fora como o futebol baiano, de uma maneira geral, cedeu muitos jogadores à seleção brasileira na história das Copas. Então, eu acho que durante muito tempo se olhou para o Bahia com um desdém, se olhou para o futebol nordestino com um desdém, que ele simplesmente não cabe em vários cenários, mas que não é mais o que eu acho, é o que o campo tá falando. E o campo convocou Jean Lucas, o campo deveria ou poderia ter convocado Luciano Juba. E olha que o Jean Lucas... O Bahia é um time de G6, tá? O Bahia é um time dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Começa a competição, você fala, cara, se o Bahia terminar em... Tá aí, meus amigos. A galera pedindo aí, clamando por Luciano Juba. Hoje eu vi várias manifestações, inclusive de torcedores de outros clubes pedindo o Luciano Juba na seleção, mas nesse momento eu não quero não. Nesse momento eu revejo aqui o que eu fiquei fazendo coro, porque o Bahia tem um jogo importantíssimo no Maracanã e a gente precisa de Luciano Juba lá, tá bom? Galerinha, vamos seguindo nossa pauta aqui, porque o Bahia anunciou a renovação contratual com o técnico do time feminino, meus amigos. Ele que vem conquistando aí coisas muito bacanas com o time feminino, acabou tendo seu contrato renovado. Tá aí, o Esporte Clube Bahia anunciou nesta sexta-feira a renovação do técnico Felipe Freitas, comandante da equipe feminina do clube. O vínculo anterior se encerrava no final deste ano. Felipe chegou no Bahia em agosto do ano passado, né, e acumula 33 jogos com as mulheres de aço, sendo 20 triunfos, 5 empates e 8 derrotas. Conquistou aí o pentacampeonato baiano e finalista da Ladies Cup em 2024. Em 2025 foi responsável por comandar a histórica campanha do Bahia na A1, chegando até as quartas de final da competição. Ainda nesta temporada, Felipe busca o hexacampeonato baiano, né, com as mulheres de aço e disputa os inéditos títulos da Copa do Brasil e da Copa Maria Bonita. Tá aí, meus amigos, Felipe renovado com o esquadrão de aço, tá certo? Galerinha, tem notícia boa aqui, né, em relação ao time principal.
né, principalmente para as próximas rodadas, final da Copa do Nordeste, principalmente, né? Tá aí, ó. Gilberto e o lateral Gilberto e o Michel Araújo já estão treinando com bola no CT Evaristo de Macedo, iniciando aí sua transição, e devem ficar à disposição do técnico Rogério Ceni para as finais da Copa do Nordeste. Dois jogadores extremamente importantes, apesar do Santiago Arias, né, ter um nível absurdo de jogo, mas o Gilberto vinha sendo o titular do Bahia e provavelmente nessa volta dele ele deva assumir a titularidade com mais tempo ou menos tempo, né? Eu acho o Gilberto, inclusive, um lateral que apoia mais, né, o ataque, e eu gosto mais quando o Gilberto tá em campo. Eu acho que o ponta-direita acaba ficando mais à vontade, né, para ir no fundo, para ir na linha de fundo, fazer aquelas jogadas de efeito, né? Então, tá aí. Gilberto já iniciou a transição física e o Michel Araújo também, nosso amuletinho, tá bom? Galerinha, agora a gente vai falar aqui a respeito da demissão de Abel Neto, né, apresentador lá do F360. Eu particularmente gosto muito dele, eu acho ele muito imparcial, um dos poucos, né, jornalistas do Eixo que consegue ser imparcial com qualquer time. Mas hoje aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Assim, eu não tô dizendo que foi por isso, claro. Eu coloquei na capa aí mais para chamar a atenção do que outra coisa. Mas assim, foi pego de surpresa, né, velho? E logo depois dele dar uma chamada em 4, né, comentaristas que estavam no programa com ele, pra dar ênfase nas coisas positivas que o Bahia fez. Vamos relembrar como é que foi esse momento? O momento foi desatenção. Por isso o Renato tá chateado. Não só isso. Porque eu estou ouvindo vocês aqui atentamente e estou concordando com você, com o professor. O André vai falar agora, que eu vou até passar a palavra para ele. Nós falamos muito. O professor falou, o Renato não joga culpa em ninguém. Aí falamos de um provável erro do René, do Guga, talvez Thiago Silva. Eu quero saber dos méritos do Luciano Juba, perfeito, do Jean Lucas. Por favor, André. Ou só teve falha do Fluminense no gol? Não, teve o lançamento do Jean Lucas, a tensão que ele tem é espetáculo. Lógico, é uma composição. Tá aí, meus amigos. Esse programa aconteceu hoje ao vivo, tá bom? E até esse momento, o apresentador não tinha sido comunicado de nada que o programa primeiro seria cancelado e ele seria demitido. Não tinha nada avisado. E aí, após o programa encerrar, a notícia sai. ESPN encerra o programa Futebol 360 e demite Abel Neto após 7 anos. O apresentador recebeu a informação logo após comandar o programa de hoje e já se despediu de sua equipe. Meus amigos, no mínimo curioso, né? No mínimo curioso. Ele é um dos únicos da ESPN, ele é Elton Serra, claro, mas um dos únicos apresentadores que dá voz e vez para os times do Nordeste, como foi, né? Esse exemplo que eu trouxe aí, justamente hoje, né? Inclusive foi a ênfase que eu dei, né? Pô, ele puxou a orelha dos caras ao vivo, porque os caras estavam fazendo uma coisa péssima, que era analisar o triunfo do Bahia no prisma do erro do Fluminense, não dos méritos do Bahia. E ele teve coragem para poder chamar a atenção ali ao vivo, né, indo de encontro a tudo que a emissora prega, né, que a gente sabe o histórico da ESPN, principalmente com os clubes daqui, e acabou sendo demitido aí logo o programa acabar. Você acha que foi por isso? Você acha que tem a ver com isso? Comenta aí que eu quero saber sua opinião. Desejamos sorte aí na carreira do Abel Neto, que ele possa rapidamente ser empregado, porque é um baita de um apresentador, tá? Gosto muito dele. Acompanhava sempre esse programa, infelizmente, né? Tiraram um dos melhores apresentadores da ESPN. Uma pena. Valeu, galerinha. Se você gostou do conteúdo, já sabe o que fazer. Like, comentário, comenta aí embaixo. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Valeu!